O presidente Lula retomou na sexta-feira as demarcações de terras indígenas no Brasil. Durante o evento em Brasília, ele assinou a homologação de 6 áreas e disse que até o fim do mandato vai demarcar o maior número de terras possíveis. Vamos ouvir. Nós vamos legalizar as terras indígenas. É um processo um pouco demorado. A nossa querida ministra sabe do processo. Tem que passar por muitas mãos. E a gente vai ter que trabalhar muito para que a gente possa fazer a demarcação do maior número possível de terras indígenas. Não só porque é um direito de vocês, mas porque se a gente quer chegar em 2030 com desmatamento zero na Amazônia, a gente vai precisar de vocês como guardiões da floresta. E eu quero não deixar nenhuma terra indígena que não seja demarcada nesse meu mandato de 4 anos. Muita gente acredita que é muita terra. E eles precisam saber do jeito que vocês vivem, do jeito que vocês trabalham. Precisam saber que vocês precisam de mais terra e não numa casinha pequena que nós na cidade estamos acostumados a morar. É preciso respeitar os hábitos e os costumes de vocês e a tradição do povo indígena. O anúncio de Lula em Brasília aconteceu durante o período do chamado Acampamento Terra Livre, que ocorreu durante toda a semana na capital federal. O encontro contou com indígenas de diversas regiões do país neste ano. O evento teve como tema: o futuro indígena é hoje. Sem demarcação, não há democracia. Organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, os indígenas realizaram marchas e palestras e pediram a retomada das demarcações de terras e o retorno do julgamento do marco temporal. As áreas homologadas atingem 6 estados diferentes: Rio Grande do Sul, Alagoas, Ceará, Acre, Amazonas e Goiás. 5 dessas áreas que vocês acompanham nesta tela, para quem nos assiste pela televisão, nesta tela, 5 destas áreas estavam naquela lista de 13 terras prontas para demarcação, que a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, vinha citando nos últimos meses. Vale lembrar que atualmente as áreas indígenas no país já representam 13,75% do território brasileiro. Uma das áreas demarcadas como indígenas nesta semana está em Vicente Dutra, no Rio Grande do Sul. O deputado federal e membro da bancada do Agro, Alceu Moreira, revelou que cerca de 75 famílias de pequenos agricultores devem ser impactados pela medida. Vamos acompanhar. A origem desses processos demarcatórios são todos com vícios. Os laudos antropológicos são fraudulentos. Bastava que a justiça tivesse o mínimo de cuidado para observar que lá, quando se vai começar a fazer o laudo antropológico, o antropólogo foi convidado, não houve edital. Não há clareza, não há transparência, não há impessoalidade, não há nada. No Rio dos Índios são 75 famílias de pequenos produtores, propriedade média de 11 hectares, terras íngremes, de difícil trabalho na lavoura. Essas pessoas agora têm que sair da terra sem receber nada e vão morar embaixo de uma lona, porque um laudo antropológico disse que 300 anos atrás um índio passou ali com o nome tal. Então o que nós queremos manifestar é a nossa revolta, não com o presidente da República, que assumiu o compromisso com esse absurdo ainda na campanha, mas com o Ministério Público e o Poder Judiciário, que ao invés de defender o que é justo para a sociedade, trilham este caminho da profunda injustiça. Essas pessoas que vão ter que sair dessa terra são os verdadeiros proprietários. Compraram de boa fé, não invadiram terra alguma, receberam em algum momento da história essa quadra de sesmaria que fracionada é dona terra que ocupam. E hoje, sem que saibam para onde apelar, tem que deixar sua propriedade, sua terra, sua casa, sua vida, sua história, e ir embora como se nada fosse dele. Nada pode ser mais injusto do que isso que nós estamos vendo. A demarcação de terra indígena no Rio dos Índios é uma injustiça absurda contra pequenos produtores honestos e decentes
que fizeram a vida na lavoura e que agora não sabe para quem recorrer, porque a porta da justiça não está à sua disposição. Além dessas 6 áreas demarcadas como indígenas nesta semana, há outras terras que aguardam o aval do presidente da República. Entre elas estão Abelardo Luz e Palhoça, localizadas no estado de Santa Catarina, e também São Félix do Araguaia, que fica em Mato Grosso. Ambos os estados possuem uma forte produção agrícola. E nesta região de São Félix do Araguaia, tem produtor rural já sendo impedido de conseguir financiamento rural, crédito agrícola e de realizar a regularização ambiental porque as áreas estão prontas para serem demarcadas como indígena. É o que relata para a gente o advogado de um dos agricultores. Vamos ouvir. O proprietário dessa fazenda, Fazenda Curica, o senhor José Edgar de Queiroz Ferreira Filho, possui essa propriedade, né, com 16.781 hectares, desde a década de 70. E, ao longo desse tempo, ele executou grandes projetos, né, de lavoura, lavouras de arroz, milho, soja. O decreto, ele jamais foi homologado, né? Ainda no governo anterior, esse decreto foi enviado ao presidente Bolsonaro para homologação. No entanto, o presidente ele não homologou e o seu então ministro da Justiça, o Sérgio Moro, despachou no sentido de que o processo administrativo fosse devolvido à FUNAI para que a FUNAI melhor analisasse o caso e desta vez à luz do marco temporal. Então, e o processo permaneceu nessa situação. O senhor José Edgar, ele não consegue financiamento nenhum em banco, não consegue levar avante nenhum projeto agrícola, né? Então, ele está impedido de realizar qualquer projeto nesse sentido na área. Então, daí a razão pela qual toda a propriedade ficou inviabilizada. Isso se dá em razão de que tanto o cadastro do INCRA, né, com os cadastros ambientais, eles fazem constar essa propriedade como área indígena. Então ali não se obtém mais nada, nenhuma licença, né? Licença ambiental, por exemplo, não se obtém mais. É preciso deixar claro que nós não somos contra os índios, né? Pelo contrário, nós já temos aqui a comunidade local, tem uma relação muito estreita com a comunidade indígena aqui, que é a comunidade dos Carajás. Então, esses índios praticamente estão integrados à comunidade. Muito bem, a gente segue acompanhando a questão indígena ao longo das próximas edições do Hora H do Agro também. E a Frente Parlamentar da Agropecuária informou que o projeto de lei que estabelece o marco temporal das terras indígenas deve avançar na Câmara dos Deputados. A bancada do Agro esteve reunida com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que prometeu pautar o tema em breve. O projeto institui a data da promulgação da Constituição como marco temporal para o reconhecimento de terras indígenas e inclui a indenização de agricultores que tiveram terras demarcadas como indígenas. Esse tema é um tema que está no Congresso brasileiro. Agora sim, a gente vai tratar do tema que está no STF. Essa articulação toda que está acontecendo lá em Brasília ocorre porque aí sim a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, informou que o julgamento do marco temporal das terras indígenas deverá ser retomado em 7 de junho no plenário da Corte. Esse é um dos temas mais importantes para o agronegócio. Isso porque a tese do marco temporal prevê que só devem ser demarcadas áreas em que os índios ocupavam até 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição. Se o STF decidir pelo fim do marco temporal, haverá insegurança jurídica no campo. Atualmente, o julgamento na Corte está empatado, com um voto favorável à continuidade do marco temporal e um voto contrário à continuidade do marco temporal.